Fala aí, galera do Foca no Vini! Aulas. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Olha só, estava falando aí sobre o pré-modernismo, né, que vamos à parte 2 da nossa aula. Falei um pouquinho do Graça Aranha, falei um pouquinho do Lima Barreto. Vou falar um pouquinho agora do Euclides da Cunha. Veja, o Euclides da Cunha, ele era jornalista, ele foi mandado para cobrir a questão da Guerra de Canudos. Então, o livro que ele escreveu, Os Sertões, fala sobre o conflito e de um ponto de vista de quem realmente estava lá, né? De quem vivenciou, de quem viu aquilo, tá? Então, é uma obra importantíssima, claro, demonstrando aí um período terrível da nossa história nesse conflito tão pavoroso que foi a Guerra de Canudos. Ele divide o livro em três partes, né? A Terra, o Homem, a Luta. É um livro muito, muito grande, muito extenso. É um livro que traz um misto de jornalismo com ficção e um livro muito descritivo. Aí boto minha foto da época, vou dando um resuminho para vocês. É um livro muito importante, repito, e sempre comentado em provas de vestibular. Aí mais um pouco da obra e do pré-modernismo como um todo, né? Esse Brasil tão desigual, tão diferente entre o urbano e o rural. Deixa eu ler esse trechinho para vocês aqui, porque ele já apareceu em muitas provas de vestibular, tá? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Essa frase é muito parodiada. Até a propaganda já usou muito, tá? Alguma coisa é, antes de tudo, Paraná. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços do litoral. A sua aparência, entretanto, no primeiro lance de vista, revela o contrário. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo. Quasímodo é o corcunda de Notre Dame. E Hércules é um semideus da mitologia grega, né? Ou Heracles. Qual é a ideia que nós temos aqui? Que o sertanejo, né, o nordestino, ele não é bonitão como um herói grego, mas ele é forte, ele é resistente. Tá? Essa é a ideia. É o homem permanentemente fatigado, né? Parece que está sempre cansado. Entretanto, né, é oposição. Toda essa aparência de cansaço ilude. No revés, o homem transfigura-se. E da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. Ou seja, o nordestino é porreta. E é exatamente isso. Tem muitos serviços que, muitas vezes, cariocas, paulistas, etc., etc., acabam não fazendo, não têm coragem de fazer, ou até mesmo conhecimento para fazer. O nordestino vai lá e faz. Ele vai lá e resolve. Estive no Nordeste algumas vezes e eu também percebi isso. Além de ser um povo muito receptivo, muito divertido, naturalmente divertido, é um povo muito trabalhador. Cai dentro, dá orgulho de ver. O Nordeste é um lugar maravilhoso para se conhecer e eu diria para se morar, né? É o sonho de muita gente, inclusive, e é o principal destino turístico do Brasil. Gente, o Nordeste é lindo, é maravilhoso. Que saudade, que povo maravilhoso, que comida fantástica também, né? Além de tudo, tá? Música deliciosa, enfim. De repente no vídeo dá pra ver, né? Tem um bonequinho que eu comprei lá, é um peso de porta, né? Eu amo demais o Nordeste, viu? É impressionante, que lugar maravilhoso. Imagens referentes, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui do Monteiro Lobato. E aí me pega na emoção, né? Porque quando eu era novinho, tinha uns 9 anos de idade, tive a oportunidade, o privilégio de ler a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E certamente Monteiro Lobato é muito lembrado pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas o Lobato não teve somente a obra infantil, né? O Lobato foi um grande defensor do petróleo nacional, por exemplo, foi um grande nacionalista, um grande editor também. Eu lembro que na pós de literatura eu falei sobre ele. É, muito não, quase tudo do que nós temos do mercado editorial brasileiro devemos a ele, ao Monteiro Lobato. O Lobato é uma figura muito controversa, muito polêmica, acusado muitas vezes de racismo,
Mas enfim, não vou entrar aqui nessa questão da treta, né? Até porque senão a gente vai acabar desvirtuando a aula. Mas quem tiver interesse, pesquise, tá? Bom, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vou pegar a ordem aqui que eu botei. Vamos lá. Obra infantil, contando as aventuras, né, da molecadinha no sítio. Eles viajavam, né, por meio do pó de Pirlim Pim Pim. O que acontece? Personagens que ficaram para o nosso imaginário, né, foi para a televisão, foi para o teatro. Vale a pena você conferir. E eu gosto muito porque quando você lê o sítio, né, as historinhas do sítio, você não apenas está se divertindo, mas a criança, né, principalmente, está também aprendendo. Por quê? Primeiro, além de ampliar o vocabulário e ampliar a imaginação, já são dois ganhos bem legais, né? Devo muito aí à leitura do sítio. O Teletubby, né, a criança, vai aprendendo alguma coisinha, né, alguma fagulhinha ali de matemática, língua portuguesa, mitologia grega. Sabe por quê? Por exemplo, primeiro, um dos livros é Emília no País da Gramática. Então ali já tem uns conceitos de gramática. O outro é Aritmética da Emília. O outro é Geografia da Dona Benta. O outro, Histórias da Tia Anastácia. Os dois últimos livros, né, dessa coleção são os 12 Trabalhos de Hércules. Ou seja, tem coisas da mitologia grega que eu não aprendi na UERJ, que eu aprendi lendo Monteiro Lobato. Percebe? Então é uma leitura fascinante, seja para a criança, para o adulto, enfim. Jeca Tatu. Jeca Tatu foi um personagem que foi uma síntese, né, ou uma metonímia, você pode entender assim também, do homem atrasado do campo. Um homem que não era tão evoluído, né, entre aspas aí, como o europeu, nem tão primitivo quanto o índio. Ele ficou no meio termo. É o típico interiorano, é o típico capial, né, como se fala. O homem que devastava ali a terra, né, explorava a terra e depois ia embora. Então ele vai ser visto de um modo muito ruim, né? Personagem tão importante que virou gíria, já percebeu? Quando alguém está mal vestido, isso é muito relativo, né? Mas enfim. Pô, você tá parecendo um jeca, tira essa roupa, ei, jeca tatu. Não sei se já ouviram isso, tá? E também foi para o cinema, depois eu vou comentar sobre isso. Paranoia ou mistificação. O que acontece? O Monteiro Lobato foi um crítico de arte muito respeitado na época dele. E quando as novidades das vanguardas europeias começaram a chegar aqui ao Brasil, ele não gostou. Ele achou que aquilo era um exagero, que era um modismo, e já que eram coisas europeias, ele era muito nacionalista, ele não apoiou. Então ele escreveu um artigo, que é esse, Paranoia ou Mistificação, em que ele critica a exposição da Anita Malfatti, que foi uma exposição de obras com influência expressionista. Mas isso aí eu vou falar melhor na aula de vanguarda europeia, tá? Então esse artigo criticou a exposição da Malfatti, ela quase parou de pintar por conta disso. Pessoas que haviam reservado quadros com ela acabaram cancelando a reserva, alguns pediram dinheiro de volta, e ela vivia do trabalho dela, então foi muito conturbado na época. E o Lobato falava muito sobre o interior de São Paulo, certo? Bom, que fala um pouquinho sobre ele, a questão aí do artigo, né, contra a exposição da Malfatti, ela é escritor polêmico. Então, repito, o Lobato não tinha somente literatura infantil, mas também possui uma literatura de temática crítica e adulta, né? Novamente aí as diferenças, né, entre o Brasil rural e o Brasil urbano. Aqui as obras principais do Monteiro Lobato. Autor também que aparece bastante em prova de vestibular, tá? Monteiro Lobato. O Enem gosta bastante aí, volta e meia tá colocando alguma coisinha dele. Aqui eu boto um fragmento do Jeca Tatu, para vocês perceberem que é uma obra bem histórica, né? Eu diria, muito ligada à história. E aqui, finalizando os principais autores, o Augusto dos Anjos. Esse agora é destaque na poesia, tá? Um autor muito singular, muito diferente mesmo. Misturou várias tendências, naturalismo, simbolismo, uma doideira, né? Misturou também muitas áreas do conhecimento. Você tem nas obras dele um pouco de música, um pouco de biologia, de matemática. E um autor muito pessimista. Acho que dá para perceber, né? Pelo que eu coloquei aí. Lá, um urubu pousou na minha sorte, lá, eu te dou meu coração. Tá.
resuminho sobre o autor. Aliás, ó, autor importante também para as provas de vestibular. Aparece bastante na prova do Enem, tá? Fique de olho aí. Mais um pouquinho sobre ele. E eu vou analisar rapidinho aqui um poema dele, tá? O Versos Íntimos é um soneto. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Percebam, quimera é sonho, fantasia, utopia e também um monstro da mitologia grega. O primeiro verso já fala o seguinte: tá vendo aquele sonho que você tinha e tal que acabou? Ninguém se importa, tá? Então o ser humano não se importa com o semelhante. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Ou seja, olha só, você tem que se acostumar às coisas ruins da vida, tá? A lama, no caso aí, né? Até porque o homem vive entre feras, né? Entre pessoas agressivas, e ele acaba se tornando um produto do meio. Olha uma tendência determinista aí, né? Que estava lá no naturalismo. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Percebam, beijo como coisa boa, escarro, obviamente, como coisa ruim, e a mão que afaga, né, que faz carinho, é a mesma que apedreja. Então, não confie nas pessoas. Quem te agrada, também agride. Outra coisa, a palavra escarro, certamente você não veria em poema romântico, principalmente, e parnasiano, concorda? Mas aqui nós já temos uma influência do expressionismo. Por quê? O expressionismo tratava a ideia, aí, vanguarda europeia, né? Tratava a ideia de que não há essa preocupação com a beleza na obra de arte, tá? E de fato, toda palavra pode ser usada para poesia. Finalizando o poema: se alguém causa ainda pena a tua chaga, pedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Ou seja, se alguém fala que tem pena de você e tal, isso é mentira, né? Isso é falsidade, detona logo aí essa pessoa. Repito, uma obra extremamente pessimista, né? Dá para perceber. Coloquei mais um poema aqui, vou ler rapidinho, que apareceu em prova do Enem, recentemente, aliás. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, no meu caso nem isso, na frialdade inorgânica da terra. Típica poesia do Augusto, os Fucking Angels, ok? Momento musical. Na próxima parte da aula vamos ver, em relação à música, em relação a outras formas de arte, como é que o pré-modernismo continua até os dias de hoje. Beleza? Até daqui a pouco. Tá comprando porcaria de segunda mão.